O Caminho da Servidão, de Hayek. O economista austríaco Friedrich Hayek escreveu em 1944 esta apologia clássica da democracia e das economias de mercado, e o fato de continuar a ser um best-seller mostra como foi rigoroso e ponderado na sua crítica do socialismo e das economias centralmente planejadas. O Caminho da Servidão cita a influência de Karl Marx e outros filósofos alemães que prepararam o povo alemão para abraçar o regime totalitário de Adolf Hitler. A Grande Depressão da década de 30 intensificou as reservas quanto ao capitalismo e reforçou o apoio dos cidadãos dos países democráticos ao socialismo. Mas Hayek advertia que os cidadãos da América, Grã-Bretanha e outras democracias colocavam sua liberdade em risco ao exaltarem as metas do socialismo. Esta edição do clássico de Hayek inclui uma introdução abrangente preparada pelo editor do livro, uma anotação ampla do texto original e um apêndice com numerosos documentos relacionados, bem como a introdução à edição de 1994, escrita pelo perito em política monetária Milton Friedman. Este livro é recomendado aos leitores que desejam conhecer os trabalhos seminais neste campo e explorar as diferenças filosóficas entre o socialismo e o capitalismo. Ideias fundamentais. O liberalismo, ou Estado mínimo, estimula os indivíduos a buscar seus próprios interesses. Um governo híbrido que mescla elementos da democracia e do socialismo não funcionaria. O socialismo envolve planejamento econômico centralizado e elimina a iniciativa empresarial. A escassez de um consenso amplo mina a viabilidade do planejamento econômico central. O planejamento econômico central também nega os benefícios sociais da concorrência comercial. Na década de 30, a Alemanha tinha o governo mais socialista do mundo. Os socialistas radicais rejeitam o Estado de Direito por sua falta de especificidade e de previsibilidade. O socialismo promete a liberdade individual das necessidades básicas, o liberalismo promete a liberdade individual para que essas necessidades sejam satisfeitas. O socialismo consolida o poder político, enquanto a democracia torna o mais difuso. Garantir a segurança absoluta de qualquer grupo acaba aumentando a insegurança de outros. Resumo: nas primeiras décadas do século XX, europeus e americanos cada vez mais buscavam alternativas para o governo democrático e o capitalismo, especialmente durante a terrível depressão econômica na década de 30. Muitos críticos questionavam o estilo mínimo e liberal de governo promovido pela democracia e se perguntavam se o socialismo poderia produzir melhores resultados. Eram devaneios perigosos. Para economias baseadas no mercado, como as americanas e britânicas, uma reviravolta completa rumo ao socialismo significaria abolir os direitos de propriedade e adotar uma economia centralmente planificada, com cortes significativos no âmbito da tomada de decisão individual. É verdade que muitos adeptos do socialismo e outros tipos de regimes totalitários têm objetivos sociais semelhantes ao da democracia, mas os objetivos piedosos do socialismo não justificam os meios punitivos utilizados para atingi-los. Poucos países haviam abraçado o socialismo em maior escala antes da Alemanha. Com a subida de Adolf Hitler ao poder, o filósofo alemão Karl Marx havia morrido em 1883, mas sua crença no socialismo revolucionário e planejamento econômico central continuava vivo, atraindo um número crescente de adeptos alemães no século XX. O socialismo alemão se transformou no nazismo, subordinando as necessidades individuais aos desejos de Hitler, não aos objetivos do Estado. Outras formas de governo totalitário produziram resultados igualmente decepcionantes na Itália e na Rússia. Os cidadãos das democracias têm a falsa noção de que a eliminação da liberdade pessoal que teve lugar na Alemanha, Itália e Rússia nunca poderia acontecer em seus países. Mas, em muitas democracias, o fascínio do público pelos nobres fins do socialismo dificulta a percepção das suas consequências reais, e os pensadores influentes nestas democracias ignoram a incompatibilidade básica entre socialismo e liberalismo. No início de 1900,
Os defensores do socialismo deram um novo significado a muitos dos valores sagrados do liberalismo. Na tradição liberal da democracia, liberdade implicava a ausência da força do governo e a liberação dos indivíduos para perseguirem seus próprios interesses. No movimento socialista, a conotação daquela palavra transformou-se em ficar livre dos interesses. O Estado forneceria as necessidades básicas aos seus cidadãos numa sociedade sem classes, através da execução de um plano central que desse às pessoas nada de direitos individuais, apenas deveres individuais. Essa tática semântica e outras similares foi muito eficaz. Líderes de opinião nos Estados Unidos e Grã-Bretanha iniciaram uma discussão pública sobre os benefícios teóricos do socialismo democrático, uma forma híbrida de governo que combina os melhores elementos do individualismo e do planejamento econômico central. Esta visão utópica era muito mais fácil de se conceber do que de se conseguir. A preservação da liberdade individual e a fidelidade individual obrigatória a um plano econômico central são mutuamente exclusivos. O socialismo é falho por muitas razões. Por exemplo, exige que todos os trabalhadores sigam um plano econômico central, em vez de perseguir objetivos individuais. Contudo, o planejamento central é impraticável. Nenhum plano único poderia garantir a aplicação ótima do trabalho e do capital. Compreender todos os aspectos da sociedade bem o suficiente para atender às necessidades de todos os cidadãos está além da capacidade humana. Tecer um plano central que una todos os fios do comércio é impraticável devido à incapacidade das pessoas em chegar a um acordo sobre questões gerais que afetam os interesses de todos. O reconhecimento dessa impossibilidade é central à filosofia política do individualismo. Assim, em vez de um plano central que inclua todos os setores, é mais provável que o socialismo resulte em planos bem menores, um para cada setor de atividade ou região. Por exemplo, um sistema com base no mercado que aloca capital, estabeleça preços e recompensa o esforço e a capacidade inventiva é muito mais eficiente. A noção equivocada de que o socialismo é moralmente superior ao liberalismo é igualmente insuportável. O socialismo pode parecer melhor, porque promete liberdade das necessidades básicas, enquanto o liberalismo garante apenas a liberdade para que cada um satisfaça seus próprios desejos. Mas o socialismo é uma filosofia moral na medida em que elimina as escolhas geralmente disponíveis aos cidadãos das democracias, o que limita a responsabilidade das pessoas pelo seu próprio bem-estar. Sem a liberdade de escolha, os códigos morais de conduta não mais se aplicam. O liberalismo promoveu o capitalismo, alimentando o desenvolvimento do mercado com base na atividade econômica, a antítese do planejamento central. Grandes avanços sociais ocorreram sob a influência da energização do desenvolvimento econômico espontâneo. A concentração do poder industrial resulta da eficiência de produção em larga escala. Os partidários do socialismo alegam que esta tendência natural de monopólio evidencia a transformação inevitável das economias com base no mercado em economias centralmente planejadas. Nesta visão sombria, um grupo de cartéis de empresas ou em estilo corporativo do governo assumirão eventualmente. Mas, na verdade, a suposta evolução do capitalismo para o socialismo é um embuste. O liberalismo impõe sim limites aos agentes econômicos. Longe de permitir que uma empresa faça o que bem quiser, o governo liberal restringe o poder de monopólio e outros abusos de mecanismo de mercado. Ao encorajar a concorrência benéfica, garante que as empresas protejam a segurança dos seus trabalhadores e a integridade dos seus produtos e serviços. Mesmo com alguma combinação de diferentes regulamentações, a concorrência com base no mercado pode produzir resultados positivos, mas o excesso de regulamentação pode ter o efeito oposto. O desemprego é claramente um flagelo social. Criar um clima de mercado que favoreça mais emprego deve ser uma prioridade. Mas a busca obstinada do ideal coletivista do pleno emprego, independentemente do impacto negativo sobre outras prioridades públicas, é uma má política, uma política comercial que regulasse a temperatura da competição global por meio da diplomacia seria da mesma forma insensata. Poucas características distinguem o liberalismo do socialismo, mais claramente do que a abordagem dos dois sistemas quanto ao Estado de Direito, o que significa a aplicação da legislação formal em certas situações,
não a certas pessoas. A justiça no Estado de Direito é transparente. Todo mundo sabe o que esperar em uma dada circunstância. Seguir o Estado de Direito é a melhor maneira de se resolver os problemas e excessos das economias com base no mercado, melhor do que simplesmente eliminar o mercado através do socialismo. A autoridade central do planejamento socialista não pode facilmente respeitar o Estado de Direito, porque os resultados são imprevisíveis e medidos individualmente. Os planejadores centrais dependem mais das circunstâncias do que da lei para julgar os resultados. Eles determinam arbitrariamente quem prospera ou sofre, em vez de permitir que o julgamento seja feito por mercados livres e tribunais independentes. Entre outros benefícios, o Estado de Direito garante a justiça cegas aos empreendimentos econômicos. Considere a situação onde um industrial desafortunado deva fechar definitivamente suas operações. Em uma economia centralmente planificada, o proprietário poderia culpar alguém do governo por fechar caprichosamente sua fábrica. No entanto, em um país que segue o Estado de Direito, é mais provável que o dono da fábrica encare sua perda como resultado da má sorte no jogo do capitalismo. O aspecto trágico do pensamento coletivista tem sido seu foco simultâneo tanto em objetivos sociais razoáveis como seu desrespeito fundamental pela verdade. O propulsor do desenvolvimento da razão, as autoridades do planejamento central, com boas intenções, vão insistir que aqueles que praticam qualquer arte ou ciência devam cumprir alguma meta do Estado, sem saber que suas demandas aparentemente racionais desestimulam o empreendedorismo individual. Ainda assim, o totalitarismo tem ganhado espaço nos países democráticos devido a dois grandes interesses: capital organizado e trabalho organizado. Alguns apologistas do totalitarismo argumentam que seus resultados dependem da liderança e que Hitler e outros despotas apenas lhe trouxeram uma reputação. Este argumento explica a escassez evidente de bons ditadores. Governos totalitários, sejam socialistas, fascistas ou outra variante, persuadem pessoas comuns com habilidades limitadas a assumirem posições de liderança nacional. Em suma, o pior chega ao topo na sociedade totalitária. Líderes com pouco talento são adequados para o regime totalitário se conseguirem identificar e atrair grandes grupos homogêneos de pessoas que não têm educação e concordam com suas opiniões sobre as questões públicas. Os líderes totalitários acham mais fácil conseguir o apoio de pessoas de classe trabalhadora com opiniões uniformes do que tentar atrair pessoas altamente instruídas com uma ampla variedade de opiniões. Estes dissidentes são silenciados com propaganda carregada de ressentimento contra um inimigo comum, real ou imaginário. A propaganda dos ditadores, além da promoção previsível dos valores totalitários, gera a invenção de fatos. A destruição da verdade que acompanha o planejamento central é muitas vezes representada por jargões. Os ditadores abusam de palavras como liberdade e justiça, fundindo nas pessoas um novo sentido coletivista, não só sentido do potencial individual que a democracia pode inspirar. Os governantes totalitários tendem a representar a verdade como algo que o Estado oferece, em vez de algo que as pessoas podem e devem descobrir por si mesmas. Stuart Chase, que escreveu livros sobre economia, era um defensor do planejamento econômico central. Ele encontrou um grande público em meio à miséria da década de 30. Chase era o típico pensador coletivista da época. Ele alegava que a democracia pode coexistir com o planejamento central se a democracia limitasse às questões econômicas, mas ele enganava-se ao tratar a atividade econômica como um objetivo. Ela é, na verdade, uma ferramenta para se atingir fins não econômicos. As pessoas empregam-se em uma economia baseada no mercado por causa dos seus próprios interesses, não para ajudar com os lucros do empregador ou contribuir para a economia. Elas podem entrar ou sair dos empregos sempre que desejarem, ao invés de se ajustarem ao plano econômico central imposto pelo governo. O dinheiro é um dos maiores instrumentos da liberdade, pois permite a escolha. Em uma sociedade centralmente planejada, os líderes decidem o que e quanto é produzido, sob a forma liberal de governo. O gasto individual determina tudo.
desde produção, preços até seleção dos produtos. Alguns defensores do planejamento central pressionam o governo por maiores garantias de segurança econômica. Durante a Grande Depressão, milhões abandonaram seus sonhos de prosperidade e passaram a se preocupar mais com segurança básica e acesso à alimentação adequada e habitação. Entre partidários do liberalismo, segurança geralmente significa assistência pública aos necessitados. No contexto do socialismo, a palavra que se refere à segurança absoluta de um padrão de vida aprovado pelo Estado. No entanto, a concessão de segurança absoluta para qualquer grupo acaba aumentando a insegurança de outros grupos. O favoritismo pode ocorrer em qualquer forma de governo, é claro. O que torna o liberalismo preferível é a sua descentralização do poder e influência política. O socialismo incentiva a consolidação do poder, transferindo dos indivíduos para o Estado. O liberalismo permite maior liberdade, tornando o poder mais difuso, o governo nunca maior que os governados.